Nesta aula, vamos aprender alguns conceitos teóricos que envolvem a manipulação de dados via web e também compreender os conceitos de ambientes virtuais dinâmicos que acessam um banco de dados e as linguagens de programação utilizadas para criar estes ambientes. Observe que cada novo acesso em sua caixa postal virtual, usando o browser, você pode verificar que o conteúdo exibido é diferente, apesar de o layout das páginas ser geralmente sempre o mesmo. Da mesma forma, quando você acessa outros ambientes virtuais para estudar, por exemplo, poderá observar que as modificações que você já fez permanecem lá, como se o site pudesse lembrar-se do local em que você parou no último acesso e quais exercícios já enviou. Isso também acontece com os sites de bancos, nos quais as informações exibidas é diferente todos os dias e às vezes mudam várias vezes em um único dia. Todas essas modificações acontecem porque você está interagindo com o site. Quando você avança uma unidade do curso ou preenche um questionário via web e envia as respostas, ou quando você lê um e-mail e depois o envia para a lixeira, ou então quando você faz uma transferência bancária pela internet, na verdade você está enviando informações que são gravadas em um banco de dados, para que no próximo acesso ao site você possa continuar o curso da posição em que parou, não ver mais o e-mail excluído e observar que houve um débito em sua conta. É importante lembrar que cada usuário deve possuir um login e uma senha, que devem ser únicos, ou seja, a combinação de login e senha não pode ser igual à de outra pessoa. Dessa forma, cada usuário terá acesso às suas próprias informações e não às informações de outros. Você já ouviu falar em sites estáticos e sites dinâmicos, não é? Pois bem, agora você conhecerá estes conceitos de uma maneira mais aprofundada. E o que são sites dinâmicos e estáticos, então? Um site dinâmico é aquele que oferece alguma interatividade com o usuário. E um site estático, as informações trafegam em um único fluxo unidirecional, ou seja, do servidor web para o cliente, que o cliente é o usuário. Isso quer dizer que o usuário não pode enviar informações para o servidor, apenas recebê-lo. É diferente então do site dinâmico, da qual acessa-se um banco de dados e o site estático apenas possibilita que o usuário receba as informações vindas do servidor. Então, utilizaremos o termo site dinâmico quando nos referirmos aos sites que acessam banco de dados para interação com o usuário. Inclusive, vamos utilizar a linguagem PHP para que possamos aí gerar as páginas dinâmicas. A principal diferença entre site estático e dinâmico é que no site estático as informações trafegam, então, em um fluxo unidirecional, ou seja, do servidor web para o cliente. Isso quer dizer que o usuário não pode enviar informações para o servidor. Já o site dinâmico possibilita que dados e informações trafeguem em ambos os sentidos, em tempo real. Lembre-se que estamos falando daqueles sites que acessam banco de dados. As informações podem ser recuperadas do banco de dados, que fica no servidor, e exibidas no browser do cliente. O cliente também pode enviar dados e informações para o servidor, com o preenchimento de um formulário, por exemplo, a fim de serem armazenadas em um banco de dados. Então, perceba que quando vocês fazem um acesso a plataforma do Facebook, por exemplo, vocês precisam entrar aí com o login e a senha para poder estar acessando um banco de dados. Então, portanto, que tipo de site que é este? É dinâmico ou estático? É um site dinâmico, claro. Nós estamos fazendo acesso a um banco de dados para retornar com a nossa conta, através de um login e uma senha inserida nessa plataforma. Entendido, então, que seria um site dinâmico e estático?
Na verdade, quando utilizamos só o código bruto em HTML, estamos trabalhando com modo estático, site estático. Não há interação do usuário com o servidor. E quando estamos falando em sites dinâmicos, há interação entre usuário, servidor, servidor-usuário através de um banco de dados. Nas aulas posteriores, nós vamos aprender aí quais são as linguagens que estão apropriadas para o uso de sites dinâmicos. Nestes dois esquemas, nós temos a requisição de páginas, tanto estáticas como dinâmicas. Então, para que uma página seja exibida no browser do cliente, é necessário sempre fazer uma requisição ao servidor. Então, aqui a gente tem o servidor web. Toda vez que o cliente fizer uma requisição através de um browser, ele vai para o servidor web e o servidor web vai interpretar esses dados, retornando para o cliente o que ele desejou pesquisar ou que desejou acessar. Então, portanto, uma requisição é solicitada toda vez que o usuário digita um endereço na barra de endereço do browser e pressiona Enter, ou quando clica em um link para uma outra página de um site que está visitando. A requisição de uma página estática é enviada para o servidor, que devolve código HTML para o browser. Este interpreta o código e exibe uma interface para o usuário com imagens, textos e tudo mais que compõe a página solicitada. Com as páginas dinâmicas, a diferença é que as páginas requisitadas não possuem somente conteúdo estático, ou seja, conteúdo em HTML, que é interpretado pelo browser, mas pode conter conteúdos dinâmicos, ou somente ser formada por esse tipo de conteúdo. Os conteúdos dinâmicos que acessam o banco de dados são interpretados pelo browser do cliente e também pelo servidor. Nesse caso, quando o usuário deseja visualizar uma página com conteúdo dinâmico, a previsão do tempo para hoje, por exemplo, o browser envia uma requisição para o servidor, o browser envia uma requisição para o servidor, que interpreta o código dinâmico e acessa um banco de dados para obter essa informação atualizada e gera uma página HTML antes de enviar para o browser. Acompanhe o procedimento na figura B. Requisição do browser, envia para o servidor, acessa o banco de dados, transforma em HTML e devolve para o cliente. A partir daí, o procedimento de interpretar o HTML é feito normalmente pelo browser do cliente. Então, perceba que as requisições de páginas estáticas e dinâmicas, elas têm alguma diferença. Tá? Lembrando que as páginas dinâmicas, elas acessam um banco de dados, transformam esse acesso a esse banco de dados em HTML para que o navegador possa interpretar. Neste caso aqui da estática, só há interação do usuário com o servidor para visualização das páginas que ele quis acessar, somente isso. Então, temos essas duas diferenças aí de requisição de páginas entre estáticas e páginas dinâmicas. O site dinâmico também permite ao usuário enviar dados para o servidor como seu nome, endereço, telefone ou então login e senha. Esses dados, ao chegarem no servidor, são interpretados por uma linguagem dinâmica que pode fazer a gravação dos dados recebidos pelo servidor em uma tabela do banco de dados e emitir assim uma mensagem: dados recebidos com sucesso.
Sites dinâmicos são recomendados quando as informações a serem disponibilizadas mudam frequentemente e o conteúdo é extenso, o que dificultaria a atualização das informações nas diversas páginas do site, caso essas páginas fossem estáticas. Imagine se para permitir acesso via web, o Banco Santander tivesse que criar uma página para cada usuário e atualizar esses milhares de páginas todo fim de tarde? Com certeza seria inviável. Com a utilização de páginas dinâmicas, é possível alterar qualquer dado no banco de dados para que todo lugar do site no qual haja referência àqueles registros do banco de dados seja alterado automaticamente por uma linguagem dinâmica. Além disso, é possível construir sites para o gerenciamento de conteúdo, notícias e publicidade. Exemplos típicos desses sites são a Terra, o UOL, o BB, Banco do Brasil, Bradesco, os bancos em gerais, o Google, Hotmail e assim por diante. Com o surgimento da internet e sua disseminação, houve a necessidade de evoluir também as linguagens para a web. Anteriormente, utilizava-se apenas os códigos HTML. Porém, a crescente demanda de acessos à rede, houve a necessidade de se criar novas maneiras de se escrever as páginas de internet, evoluindo-se assim para páginas mais amigáveis ao usuário, e também a criação de páginas dinâmicas com acesso ao banco de dados. As linguagens para a web mais sofisticadas permitem acesso ao banco de dados e, além disso, oferecem ao usuário um grau de interatividade muito mais alto que algumas outras linguagens, como eu já expliquei anteriormente. Essas linguagens são baseadas na incorporação de scripts no código HTML e são executadas no servidor. São alguns exemplos de linguagens que acessam banco de dados: ASP, Active Server Pages da Microsoft, CodeFusion da Alire, JSP Java Server Pages da Sun. Por isso que eu disse que aprender Java é bem legal e importante também, que pode ser usadas para construir aí scripts para acesso ao banco de dados. E PHP Hypertext Preprocessor da Microsoft, onde utilizaremos a linguagem PHP, então, para construir sites dinâmicos que acessam um banco de dados. Optaremos por essa linguagem por ela possuir diversas vantagens em relação às outras linguagens, como ser independente de plataforma, o que significa que pode ser executada em seu formato original em várias versões do Unix e também do Windows. A linguagem PHP é uma das mais acessíveis para aprender a usar. A sintaxe, ou seja, as regras que regem a lógica das configurações, tem padrões fáceis de memorizar e entender. Então, ficaremos com a linguagem PHP, devido, além disso, ser código aberto e ser mais fácil também para a aprendizagem dos conteúdos.